e tudo que eu tenho é seu, para sempre, sempre, amém. E tudo que eu tenho é seu. Fecha os teus olhos. Todos vocês, fechem os olhos. No mundo era assim. Não tinha forma, era só escuridão. E aí Deus resolveu dar forma à sua palavra. Imagine você vivendo a sua vida inteira com seus olhos fechados, sem enxergar nada. Você não ouve nada. Era nada. Mas Deus resolveu dar forma. Deus resolveu dar forma. E aí Deus criou a terra. E quando Ele criou, deu forma, Ele criou o homem, que fez parte. O homem era a imagem e a semelhança de Cristo. Lá em casa tem uma canção que a gente sempre está cantando agora, que está queimando em nosso coração. Quando eu começo a orar junto com a minha filha pequena, eu tento fazer ela dormir, mas eu nunca consigo. Eu tenho que chamar minha esposa para dar mamar para ela fazer dormir. Porque quando eu começo a cantar essa música, ela grita. Ela começa a ficar feliz, ela quer participar desse ambiente. Aí eu tenho que chamar minha esposa, dá mamar para ela lá, que está na hora de nós dormir. Majestade Santa, Majestade Santa, Majestade Santa, Majestade. Começa a construir o ambiente.
Começa a ver o cordeiro e o leão. Começa a ver Deus sentado no trono. Não é porque você é pecador. Começa só a dizer majestade. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa a glória cair. Majestade, santa majestade. Sim, Pai, vem nesse ambiente. Majestade, Habita nesse ambiente, Pai. Imaginação, ele é um lugar real, ele é apalpável. Sim, o Senhor quis trazer a forma, traz a forma aqui para a terra, Pai. Oh Senhor, há uma expectativa da terra para a revelação dos filhos de Deus, há uma expectativa da forma do céu sendo estabelecido. Jesus Cristo veio como pão, Pai. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Sim, Jesus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Sim, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Ah, Senhor, Deus está levantando nesse tempo incendiários. O fogo é de Deus, o fogo é do Espírito. Você não é o fogo. Nós somos incendiários. Nós somos incendiários. Nós somos aqueles que acendem o fogo, porque a obra é do Espírito Santo. Seja um incendiário nesses dias. Não seja madeira, graveto, não. Você é um incendiário. Você é uma chama viva. E quando você se conecta com Deus, o fogo começa a queimar. E aí você traz para o culto uma chama queimando. E aí você junta com o outro irmão que está do seu lado. Aquele irmão que está com a chama apagada começa a se incendiar. E aí nós se tornamos incendiários. E aí o fogo começa a descer.
E aí vem o Espírito Santo, e com o Espírito Santo vem o vento, e a gente não sabe para onde ir, porque o caminho, quem sabe, é o Senhor, os pensamentos é do Senhor, e aí Ele nos leva para outros lugares. Mas Deus quer que a gente construa barcos para poder se movimentar nesse rio. Assim como foi Noé, Noé precisou fazer a arca para Deus conduzir, porque Deus é um Deus de forma. Amém, irmãos? Fique à vontade, depois nós vamos voar mais. Amém? Eu gostaria de dar continuidade que a pastora Jana falou no culto dos homens, quando ela começou a falar sobre corpo, alma e espírito. Ela começa a falar, a Bíblia nos fala que nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E ali ela fala que a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito, para que quando nós chegasse na presença de Deus, nós apresentarmos o nosso corpo irrepreensível, saudável na presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, onde ela cita também a pastora Jana, é o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas o que eu gostaria de falar aqui? Eu gostaria de falar não do nosso corpo aqui, mas do corpo da igreja. Porque a Bíblia fala que a igreja de Cristo é o corpo. E a igreja de Cristo também precisa aprender corpo, alma e espírito. Então às vezes a gente é muito espiritual. A gente pega muitas coisas espirituais, a gente faz teologia, a gente faz curso, mas às vezes a gente esquece do nosso corpo, da nossa alma e focamos só o espírito. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Êxodo 25. Tudo começou no jardim, onde não tinha forma. E aí Deus resolveu dar forma. E ali no Êxodo 25, ele fala para Moisés, diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Então Deus deseja habitar no meio do povo. Deus deseja habitar no meio da igreja. Então Moisés tinha que fazer o tabernáculo. E hoje nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Lá em Coríntios fala que nós somos santuários de Deus. Ele habita em nós. Mas eu quero falar algo incrível aqui. Lá em Êxodo 17. 17 a partir do versículo 8. Eu preciso de 3 voluntários. Pode vir aqui, Jacob. Vem 3 voluntários aqui. Pode ficar aqui embaixo mesmo, aqui, ó, para todo mundo ver. Preciso de mais um. Quem vem aí? Então aqui está Moisés. Aqui está Arão. E aqui está Ur. Vocês agora, você ergue a mão e você segura a mão dele. Como a passagem lá que tem lá, que eu vou ler aqui, ó. Vocês ficam aí, até o final do culto. Amém? Diz assim, ó: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe
homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de cada lado, e outro, e assim do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Bem, vocês conhecem essa passagem agora? Mas o que me interessa aqui hoje, que eu quero falar para vocês, não é Moisés, não é Arão, mas é Hur. Você sabe quem que é Hur? Alguém sabe quem que é Hur? Sabe ou não? Pode abaixar as mãos aí. Mas fica aí ainda, pera aí. Você sabe quem que é Hur? Ninguém sabe quem que é Hur? Vou contar então para vocês quem que é Hur. Hur não era da família real. Hur era um artesão. E nós como igreja nós precisamos entender isso. Não basta só ter a palavra e nós querer ser uma igreja relevante lá fora, se nós não tiver corpo, alma e espírito ligados. Para eles vencer essa batalha, não foi a oração de Moisés. Não foi a oração de Moisés que fez ganhar essa batalha. Sabe o que foi? Foi as armas que Hur, artesão, fez para o povo de Israel. Foi a espada, foi as armaduras, foi as lanças, que para eles pelejar contra outro povo, ele precisou dar forma na palavra de Deus, para que a igreja prevalecia. Eu não quero espiritualizar tudo, mas eu quero que você entenda, porque Moisés ele era um homem de Deus, ele tinha poder, mas precisou um homem, um artesão, dar forma para as coisas de Deus. Jeremias, quando Deus fala com Jeremias, ele fala assim para Jeremias assim: Jeremias, vai até a casa do oleiro, que lá eu vou te dar a palavra. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, o vaso já estava pronto. A palavra já tinha dado forma, porque ele viu ele fazendo o vaso, o oleiro fazendo o vaso. E aí Deus entrega a palavra. O que eu quero falar nisso aqui? Que no meio do corpo da igreja, no contexto geral, Deus precisa levantar artesãos para dar forma à palavra de Deus. Você não entendeu ainda, né? A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desce do céu. E Jesus ganhou forma e desceu. Você não entendeu ainda, né? O Deus desceu à terra ganhando forma. Vocês podem sentar lá, brigadão. Depois eu vou usar vocês de novo. Capaz? O que acontece? Por que eu estou falando nisso? Porque Deus, Ele quer levantar pessoas para dar forma daquilo que Ele quer fazer. Então aqui nessa história, você vê 3 pessoas juntas e uma 4ª pessoa, Josué, representando o exército, junto com o exército, ganhando uma batalha.
Você vê um povo, antes de chegar nessa história, ele era um povo escravo. Era um povo escravo. E aqui você vê um povo liberto, aonde Deus, você começa a ver eles fazendo maravilhas, sustentando eles, e eles chegam a um ponto de conquistar a terra. Eles chegam a um ponto de fazer uma igreja relevante onde ele está, e ele precisa ter forma. E Ur era o cara responsável. Ele tinha habilidade para dar forma em ouro, em prata, cobre. Ele tinha a forma de fazer. Ele tinha o talento dele para fazer isso. Ele não precisou imitar alguém. Ele usou o próprio talento. E o interessante dessa história é que quando Moisés foi até o monte, Ur foi convidado. Ele podia convidar qualquer outra pessoa, mas ele convidou Ur para estar lá no monte, orando pelo povo. Então é Deus chamando a igreja, algumas pessoas, para dar forma naquilo que Ele quer fazer. Uma forma visível aqui na terra. E nós precisamos ter muito cuidado disso. Porque quando eu não tenho o corpo, alma e espírito juntos, isso pode trazer uma idolatria. Mais para frente você vai ver a história que Moisés, quando ele sobe no monte sozinho, para receber os 10 mandamentos, o povo fica sozinho lá embaixo. E Arão, irmão de Moisés, e Ur junto, constrói um bezerro de ouro. Ou seja, o corpo e a alma só funcionavam. E quando Moisés estava naquele monte recebendo as instruções de Deus, os mandamentos de Deus, Deus avisa ele. O povo se corrompeu no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre toda coisa, não adorará outros deuses. E aí Moisés tem que quebrar aquilo que Deus fez. Aquelas tábuas que Deus deu forma a umas pedras para escrever, com o dedo de Deus ele teve que quebrar isso. E isso é muito perigoso. Se nós não entendemos como o corpo de Deus, se nós não andar corpo, alma e espírito, nós criamos idolatria. Nós criamos bezerros de ouro. Nós adoramos às vezes até pastores vivos. Nós temos aqui o nosso pastor Wagner. Ele é o anjo da igreja. E quando ele está pregando, se for só ele para pregar, nós não vamos conseguir avançar. Ele precisa de nós, ele precisa de pessoas que Deus está habilitando nesse momento para dar forma daquilo. Agora vai lá em Êxodo 31. Você precisa entender isso, porque Deus, quando Ele apareceu para Moisés numa sarça, Ele começa a ter um relacionamento com Moisés. E naquele momento Ele fala assim: Moisés, você vai ser um libertador de um povo. Exemplo do pastor Wagner. Você vai libertar um povo, você vai trazer uma nova cultura, os mandamentos aqui. E aí Moisés, naquele momento, ele falou: mas eu sou homem de mãos pesadas, de lábios pesados. Ele era gago, uns falam. E aí Deus levanta Arão, o seu irmão. E aqui, quando Deus fala para Moisés, diz assim: Moisés, eu libertei vocês do Egito, eu já fiz alguns sinais. Agora eu quero que você faça um tabernáculo. Você faça uma casa para mim morar. E ali no 31 diz assim, ó: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que tenho chamado por nome Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, em todo, da tribo de Judá. Opa, espera aí. Eis que tenho chamado por nome
Bazalel, filho de Uri, filho de Ur. Sabe quem que é esse Bazalel? Neto de Ur. Neto de Ur. Olha só. E enchido o Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lavramento de pedras, para engatar em artifícios de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Opa! Primeiro ele fala para Moisés assim: Moisés, eu quero construir uma casa para me habitar, só que com as minhas medidas, e eu vou lhe mostrar. Então a palavra veio sobre Moisés, e o próprio Deus ungiu esses dois homens, Bazalel e Eliabe. Bazalel, sabe o que significa Bazalel? Debaixo da sombra de Deus. E Eliabe, a tenda do meu pai. Você vê Deus aqui escolhendo pessoas para dar forma nos utensílios. E se você estudar o tabernáculo, você vai ver que todos os utensílios do tabernáculo montado foi o caminho que Jesus fez. Você não está entendendo ainda, né? Eu preciso falar isso para você. Deus usou pessoas mostrando a movimentação que a igreja precisa ter naquele tempo. Deus está levantando pessoas para pessoas da forma do que o céu está clamando. Você não entendeu ainda, né? Qual que eram os 10 mandamentos? Vou ver se alguém sabe. Ajuda a igreja, nós somos um corpo. Moisés não teve o papel de trazer os 10 mandamentos? Teve ou não teve? Abre lá em João. Eu acho que é João 20. Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos. Amém? Olha só. Vamos falar um pouco de Tomé. Êxodo 20, quer dizer, João 20, 24. Ali no 21 pode ser. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebeis o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aquele a quem retirardes, lhes serão retirados. Olha só. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos
seus discípulos dentro, e com eles Tomé chegou. Jesus, estando a porta fechada, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse ao Senhor: meu Deus, o Deus meu. Disse Jesus: porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Agora eu quero falar algo para você. Nós vemos ali Moisés trazendo os 10 mandamentos. E até hoje não se sabe onde está a Arca da Aliança, que tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Mas a tábua era real, ela estava escrita sobre os 10 mandamentos. Ela estava no formato de pedra, ela ganhou forma, da palavra de Deus ela ganhou forma. E aqui nós vemos Jesus, aonde tem uma passagem que as pessoas perguntam assim: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus fala assim: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus ressuscitado. E aqui Jesus, quando ele aparece ressuscitado em corpo para os discípulos, ele não estava mais com as marcas das chicotadas que ele levou. Ele não estava mais com a coroa de espinho na sua cabeça. Sabe, o pessoal do louvor cantou essa música, que ele tem vestes brancas, seu cabelo é branco, seus olhos é como fogo. Isso é tudo lindo. Mas sabe o que me impressiona? Quando ele chama Tomé e diz assim: toca aqui na minha mão onde está perfurado. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim, ó: quando eu falo que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo assim: eu obedeci aquilo que Deus falou para mim. Por isso que as minhas mãos estão furadas. Está aqui a marca, você está vendo? Eu estou dando forma da palavra que Deus colocou. E ele estava falando para Tomé: eu amei tanto o mundo, eu amei tanto as pessoas. Está aqui os mandamentos. Aqui está a lei escrita. As minhas mãos estão perfuradas porque a lei estava escrita. Ou seja, o próprio Jesus representou os mandamentos. Deu forma visível que os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos consigam ver. E o dia que ele vier buscar a sua igreja, você vai ver ele com uma coroa, você vai ver ele reluzente, você vai ver ele lindo, mas você vai continuar vendo as mãos e os pés perfurados. Você vai ver a palavra sendo cumprida, onde o céu proclamou e na terra aconteceu. E Deus está levantando nesse tempo artesãos para dar forma daquilo que Deus está falando. Eu gosto muito de ser prático para você entender. E agora eu quero falar dessa casa. Eu acho lindo isso. E muitas vezes eu tive essa dificuldade, achando que Deus errou comigo, aonde eu trabalho. Eu queria viver da obra, eu queria fazer um monte de coisa, eu achava muita dificuldade. E isso me impedia de ver a glória de Deus. E agora eu entendo. Se você pegar o pastor Wagner, ele é o cara que trabalhava com escavadeira. Ele é o cara que com a máquina ele quebrava tudo, ele limpava o terreno. Por que tu está falando isso aí, Igor? Deus está dando forma. O pastor Wagner é aquele cara que te redesconstrói. Você vem todo religioso, vem cheio de argumento,
Ele é o cara para fazer isso, te destruir todo. Mas aprenda uma coisa, irmãos, aprenda isso. A Bíblia diz que nós somos vasos. Deus, Ele não errou com você. Ele pode te quebrar agora como vaso e te fazer de novo. Mas Ele vai fazer do mesmo material. Ele vai te fazer do mesmo material que foi feito. Porque Ele não errou com você. Porque a Bíblia diz que Ele te conhece antes da fundação do mundo. Ele te conhece no ventre da tua mãe. Então Ele já te formou. E às vezes a gente pede assim: Deus, faz de mim de novo. Me quebra, me faz de novo. Ele vai te fazer da mesma maneira. E vai derramar o mesmo óleo. O problema é que nós no caminho contaminamos esse óleo. Deus não vai derramar óleo novo em odres velhos. Só que para tu desconstruir, você tem que ter uma habilidade de não chegar e quebrar tudo. Mas é você saber usar algumas partes que ainda dá para ser utilizado. Então, olhando o nosso contexto, o pastor Wagner é esse cara. Ele vem e te redesconstrói. E às vezes, opa, mas esse pilar aí que tu aprendeu está meio certo. Esse aqui não dá para destruir, vamos botar de lado. Mas vamos destruir esse. E aí você pega o pastor Helenilton. O pastor Helenilton, para tu ver como a própria vida vai te preparando para chegar no momento que Deus vai te chamar. Eu me lembro que o pastor Wagner, um dos testemunhos dele é que ele estava numa escavadeira, não sei se é uma escavadeira, um negócio, e aí o Senhor falou: cara, eu vou te sustentar. E ele mudou o jeito? Não, ele continua redesconstruindo. Ele preparou a vida inteira dele para ele deu essas habilidades pessoais para ele, únicas dele, para ele fazer isso. Você pega o pastor Lenilton ele trabalha em obra. Ele é o cara que constrói. E para construir uma casa, você não começa construindo para o telhado. Mas para desconstruir uma casa, você começa pelo telhado. Então Deus, Ele está preparando cada pessoa de forma visível para que venha se cumprir aquilo que Deus quer. Você pega o pastor Cícero, ele é mecânico. O pastor Cícero, ele é profeta. Quando você vai com o seu carro, ele olha, examina e diz: ó, está errado aqui, você tem que trocar isso aqui. O profeta, ele aponta o dedo. Deus está preparando a vida inteira a pessoa para dar forma. Você pega o pastor Ricardo. O pastor Ricardo, ele é padeiro. O que eu acho legal do padeiro não é a questão dele fazer o pão, mas é ele saber a medida certa de cada ingrediente, o tempo certo para cada coisa fazer. Porque o pão a gente faz em casa, a gente faz um bolo em casa. Mas ele saber administrar o tempo das coisas, saber o ingrediente certo, porque se ele errar uma medida, ele erra a receita. Você pega o pastor Arthur é o cara da logística, é o cara que organiza tudo, e ele vem e faz, e ele trabalha nessa área. Então você vê Deus dando forma. Por que eu estou falando nisso? Porque o próprio Jesus, ele era carpinteiro. O próprio Jesus, ele conseguia pegar uma árvore, independente de quanto tempo essa árvore crescia, quanto tempo ela demorava para crescer, e fazer qualquer móvel que ele precisava. Então não importava a semente daquela árvore. Ele tinha a habilidade de pegar uma árvore, uma madeira, e dar forma para as coisas. Eu, por exemplo, eu trabalho com usinagem. Então eu pego um bloco de ferro
e faço qualquer peça que você quiser. Mas para isso, para cada ferramenta, para cada processo, eu preciso saber de qual ferramenta que eu vou usar, qual velocidade que eu vou usar, para dar forma nas coisas. Então eu vejo Deus preparando todas as coisas para chegar nesse ponto. Quando ele chega para Pedro, ele pega o barco de Pedro. Pedro era pescador. Ele fala para Pedro: joga para cá, ó, essa rede. E aí Pedro joga para lá e faz a tal da pesca maravilhosa. E aí ele teve que chamar outro barco para ir ali. E aí depois ele sai e vai ter um encontro com Jesus. E aí Jesus fala algo incrível para Pedro: Pedro, tu não é mais pescador de peixe, agora tu é pescador de homens. Pegou no espírito? Às vezes a gente reclama da nossa vida, onde a gente está, mas Deus está te preparando para chegar nesse momento como Pedro. Do jeito que você era, Ele vai chegar um dia e dizer assim: ó, Pedro, tu era pescador, tu tem habilidade, só que agora tu vai ser pescador de homens, porque eu te conheço desde a fundação do mundo. Quando ele chegou para Filipe, Filipe estava debaixo de uma figueira. E aí Jesus chega assim: eu te vi na figueira. Deus sabe de todas as coisas. E Ele escolheu você na sua habilidade. Sabe o que eu aprendo disso, irmãos? O macumbeiro, ele pode até sustentar a igreja, irmão, com a sua oferta, para manter a igreja de pé. Mas se nós queremos ser uma igreja relevante, se nós queremos prosseguir, ela precisa da semente dos santos. E às vezes você tem a habilidade que nós precisamos para tornar uma igreja relevante. E Deus está começando a criar forma. E Deus está começando a criar forma, irmãos. Eu quero ser bem prático para mostrar para você. Você que é novo aí, fica tranquilo, essa é a nossa igreja. Mas eu quero dizer para você, nós vamos tocar essa cidade. E nós precisamos da ajuda de vocês, irmão. É você que está aí. Qual que é a sua habilidade? O que você sabe fazer? A igreja precisa disso, irmão. Porque se nós não tivermos ligado, nós não tivermos essa conexão, nós não vamos conseguir romper, irmãos. Quando ele chamou o apóstolo Paulo, ele era fazedor de tenda. E quando o apóstolo Paulo consegue ver aquela história que ele ficou cego, depois ele voltou, que as escamas caíram, ele volta a fazer tenda. Deus chamou ele, irmãos, na habilidade dele. E ele chamou o apóstolo Paulo para os gentios, porque ele também tinha na identidade dele romana. Pedro era daquele povo, só que o apóstolo Paulo precisou, ele não errou. Você consegue entender, irmão? Aonde você trabalha, o que você está fazendo, a sua habilidade é importante. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu quero ser muito prático para você. Se nós queremos que a igreja seja uma igreja relevante, uma igreja que impacta numa sociedade, nós precisamos aprender a nos movimentar corpo, alma e espírito em unidade. Porque senão, pode passar anos e anos o pastor falando a palavra, mas a igreja não entendeu. Deus quer levantar você, irmão. Eu quero convidar você a ficar de pé.
Isso é muito sério, irmão. Por quê? Por que isso é muito sério? Sabe por que está tendo essas notícias? Sabe por que as ideologias estão entrando dentro das escolas? Sabe por que a igreja ainda não tocou as 7 esferas da sociedade? Porque ela não entendeu ainda o movimento do corpo. E o próprio Jesus, o próprio Deus desceu à terra dando forma. Ele era de carne e osso como eu e você, para poder mostrar para o povo que Ele está junto conosco. Pode apagar as luzes aí. Foi muito prático, foi muito teórico. Agora chegou a hora da prática. Fecha os teus olhos, irmão. Fecha os teus olhos. No céu tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Sempre foi assim. Sempre foi intercessão, proclamação e adoração. Sempre foi. A Bíblia fala que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Corpo, alma e espírito. Romanos 12:2 diz assim: para que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimentai a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A Bíblia fala também em Romanos 8, se eu não me engano, diz assim que há uma grande expectativa, a terra clama por uma grande expectativa para a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a igreja precisa criar forma, a igreja precisa ser vista para mudar a história. Ah, Jesus. Você vai ver que no céu existia também 3 anjos: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Lúcifer, todo mundo conhece que é o diabo. Ele saiu desse lugar. Por isso que tem aquela passagem que Deus ainda busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus sempre quis incluir você, incluir nós na mesa, incluir algo do que Ele está formando. Você vê Jesus repetindo a mesma história com Pedro, Tiago e João. Não são as pessoas, mas é a movimentação. Você vê Moisés, Arão e Ur. Você precisa entender isso, irmão. Você não entendeu? Fecha os teus olhos, começa a clamar. Você não sabe, né, o que vai fazer agora. Sabe por quê? Porque não está conectado. Fecha os teus olhos. Louvor, começa a adorar. Oh, Jesus. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Vocês não estão entendendo. Sabe o que está acontecendo, irmãos?
Deus quer fazer a sua igreja ser visível. Deus quer começar a dar forma. Eu preciso falar isso para você. Isso aí até pro louvor. Louvor precisa dar forma. Quando o louvor cantava para aquela igreja pequena, era uma coisa. Agora Ele quer que o louvor apareça. A mídia, isso é profético, irmãos. Eu vejo o pastor Ricardo agora que está ali junto com a mídia. Ele é o padeiro, é aquele que sabe todo o tempo, sabe da receita, da medida. E chegou uma medida agora para o ministério de louvor. Ou seja, para a igreja, não é o ministério do louvor, para nós que somos adoradores. Começou a aparecer no YouTube. Começou, como é que é a palavra? Matizar, como é que é? Vocês que estão no YouTube, monetizar. Só que como a gente canta canções de outros cantores, pelos direitos autorais, como está na mídia, eles podem cobrar, eles podem querer a sua parte. Sabe o que Deus está falando? Que está na hora de nós fazer as nossas canções. Está na hora de nós fazer as nossas versões. É Deus querendo fazer a igreja aparecer. É outro nível, irmão. Nós aprendemos que corpo é uma mistura, a gente luta sozinho. Mas agora nós precisamos dar forma no exército. Nós precisamos conhecer você. E é só mesa que revela isso. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo que Deus quer mostrar algo que está saindo aqui? Fecha os teus olhos, irmão. Começa a adorar, irmãos. Eu quero ser prático, para que nós começamos a adorar com entendimento, irmãos. Deus fez sair nós de um porão. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Eu não estou ouvindo vocês adorar o Senhor, irmãos. Não é eu que vou adorar, a movimentação mudou. A movimentação do Antigo Testamento era um homem que Deus levantava para falar à sua nação. Mas agora o movimento do Novo Testamento, o movimento dos dias de hoje, é os 5 ministérios. É uma igreja inteira para impactar uma cidade, as nações, até os confins da terra. Você vai começar a adorar o Senhor como a capa da tribo de Levi, ou você vai começar a adorar o Senhor com uma nova veste que Deus está te dando de filho? Nós precisamos entrar nesse ambiente. É 2 gerações juntas. A geração que ainda toca na orla de Jesus, e é uma geração que é ressuscitada com 5 ministérios. Não é 5 pessoas, mas é 5 movimentações. Você quer o novo de Deus? Deus quer derramar o novo azeite, o novo vinho. Comece a adorar, irmãos. Você não precisa cantar bem. O que você vai fazer agora? Nós que pregamos a palavra, não é nós lemos para pregar num culto.
Nós precisamos encarnar a palavra em nossas vidas, irmãos. Então não é mais tu fazer uma palavra bonita, ou fazer um esboço. É você preparar o pregador. É você trabalhar o pregador. É você preparar o músico. Não é você tocar. Não é apenas você usar a habilidade. É você ser usado na mão de Deus. Porque Deus, Ele cobra a santidade. Os mandamentos de Deus é para todos. Não é só para os pastores. Não é só para os músicos, é para todos. E aí você fala, mas eu não prego, eu não sou pastor, eu não sou músico, eu não sou diácono, eu não sou nada. Eu só sento aqui no banco. Mas Deus te cobra também a mesma santidade. E Deus quer te usar naquilo que você faz, naquilo que você tem uma habilidade, que Ele te preparou. Ah, Jesus. Comece a adorar, irmãos. Tá vendo como nós estamos com roupagens velhas ainda? É Jesus que Ele rasgou o véu, nós estamos costurando de novo. Sabe por que Deus Ele fez o apóstolo Paulo para os gentios? Por que Ele fez tenda? Porque o apóstolo Paulo tinha uma habilidade de costurar. Então toda a religião para os gentios, Jesus não tinha chegado até os gentios. Então ele tinha o poder, a habilidade de começar de costurar ponto a ponto, até o véu estar rasgado e eles receberem Jesus, eles reconhecerem esse Deus que os judeus adoram. Ele está dando forma, irmãos. Comece a adorar o Senhor, irmão. Comece a adorar o Senhor. Eu vejo isso, irmãos. Eu vejo isso, irmãos. Eu vejo Deus vindo com os milagres. Deus, Ele quer fazer sinais que a gente possa ver, irmãos. Mas se nós caminhar com essas vestes, Jesus, comece a adorar, Senhor. Comece a adorar como nós adorar, Senhor. Nos ensina a te adorar, Senhor. Nos ensina, Pai, a aclamar o Senhor. Oh, Pai, nos dá essa habilidade de construir, Pai. Oh, Pai, essa habilidade de construir, de mostrar, Pai, para as pessoas a Tua glória, e não fazer delas um bezerro de ouro, Pai, não fazer delas umas estátuas de santo, não de fazer elas uma idolatria, mas de nós dar forma para a manifestação de Deus, para que os milagres, para que a Tua vontade comece a invadir, Pai, a cidade, comece a invadir Caxias do Sul, comece a invadir o Brasil, comece a invadir o mundo, Pai, para que o Teu reino, os Teus princípios, os Teus mandamentos começam a ser estabelecidos aos quatro cantos. Ah, Jesus, nós queremos, Pai, sim, ser artesãos espirituais, da qual o Senhor está levantando. Nós queremos dar forma a uma palavra viva. Nós queremos ser uma carta viva. Nós queremos ser, Pai, nós queremos ser lidos, Pai. Oh, Pai, falando do Senhor, Pai. Nós queremos entrar na escola, Pai, sem falar nada com a nossa boca, mas que eles consigam ver a nossa vida, ver Cristo, ver o amor de Cristo. Então está chegando o tempo da igreja, não é falar de amor, não é ler sobre o amor, não é fazer livros sobre o amor, é ser o amor lá fora. Está chegando esse tempo de falar de esperança, não é falar sobre esperança, não é ler, não é o teu intelecto, é você se tornar a esperança. Irmãos, entenda uma coisa que eu aprendi, irmãos. Satanás, quando ele estava lá no céu, ele deu a vida dele.
naquilo que ele acreditava. Ele estava disposto a dar aquilo que ele acreditava pela vida. E nós sabemos que Deus é justo. E Satanás deu isso. Ele acreditou tanto naquilo que ele deu a própria vida dele, por aquilo que ele acreditava. Só que agora eu vou falar algo para você, irmão. Você acha que você vindo na igreja, você vivendo só 10%, às vezes nem 10%, você vai conseguir impactar uma terra, se você não quiser dar a sua vida? Por isso que Deus, Ele teve que Ele mesmo descer a terra e dar a vida dele, porque Ele era justo. Senão não teria graça, senão Ele não seria justo. Por isso que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga Jesus. Por isso que Jesus, Ele teve que ser batizado. Você consegue entender Deus dando a forma na terra, e Ele continua dando forma agora. Então canta, irmão. Majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade. feche teus olhos, irmão. Deixa Deus te levar nesse rio. Esquece quem está do teu lado, irmão. É nesse meio, irmão, que Deus começa a falar e dar forma, começa a virar chave. Oh, existe um lugar vago de verdadeiros adoradores. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Sim, Jesus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, 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 oh. Você é livre. Você é livre nesse ambiente. Deus está criando forma. Irmãos, você é importante. Eu não sei o que você está passando, a dificuldade que você está passando. Eu não sei onde você trabalha, onde você estuda. Eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. E Deus não errou com você, irmão. Ele não errou na família que você nasceu. Ele não errou. Você pode ter a história mais triste, mas Ele não errou com você. A sua vida foi um preparo para quando Deus chamar você. E Deus, eu sei que está chamando pessoas aqui. Eu sei que Deus está chamando pessoas aqui. Ele preparou a vida inteira para fazer como Pedro. Diz: Pedro, agora você será pescador de homens.
as habilidades que você tinha, tudo que você tinha, você vai usar agora. Para cada peixe há uma isca, há redes, há barcos. Ele está usando essa habilidade. Então não se sinta inútil, porque quando foi criado o tabernáculo, tinha a tribo de Levi, sim, que cuidava das coisas, mas as outras tribos também eram importantes, porque cuidavam das ovelhas, fabricavam tecido, cuidavam das plantações. Para quê? Para que o corpo de Cristo andasse em perfeita. Os dons, os profetas, os mestres, os evangelistas, os pastores, eles estão aqui para quê? Apenas por uma coisa: para o aperfeiçoamento do corpo. Então, se nós queremos ter aquela palavra em Romanos 12, transformai-vos pela nossa mente, para que nós experimentarmos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós continuamos caminhando como igreja, até nós se tornarmos perfeitos, até a volta de Cristo. Bem, irmãos, então nós aqui da Casa Mevan, nós convidamos a vocês a sentar na mesa conosco. Vem conversar, a gente quer conhecer a sua história, a gente quer ter relacionamento, a gente quer conhecer vocês. Para quê? Não é para usar o teu talento, é para ajudar, para a edificação dos santos. E assim também é as ofertas. Não é dar 10%. Não é apenas dar 10%, irmãos. Eu dou por amor. Eu não sou dizimista. Eu não dou 10%, eu dou mais. Sabe por quê? Porque eu quero que a obra de Deus dê continuidade. E não porque é um dever. Não porque tem que dar. Porque eu quero que na terra venham falar de Jesus, que a cultura do céu venha. Eu quero que nas escolas venham falar de Jesus. É por isso. Então eu convido a você. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus, ele pode trazer aqui Umbanda, ele pode trazer para sustentar a igreja, irmão. Mas se nós for uma batalha, se nós precisamos conquistar território, se nós precisamos vencer o inimigo, é com a semente dos santos, irmão. É a semente dos santos. É a minha oferta, é a sua, que vai fazer prosseguir, vai dar continuidade. Então eu convido você, você que é dizimista, você que quer ofertar na casa do Senhor, irmão, traga aqui na frente. A gente aqui não fala, vai ter um seminário, agora de 17, né, pastor? Mês que vem, né? Eu acho incrível que o nosso pastor, ele não é coach. Ele não é aquele cara que vai vir fazer aqui para você trazer o dinheiro, que agora vai ter isso, vai ter aquilo. Ele vai te falar da palavra de Deus. Eu fiz esse seminário já. Ele vai falar e aí você vai entender. E é isso que a igreja precisa. Entender.